Bom, estamos aqui, né? Estamos em casa para poder trabalhar esse conteúdo, já que a gente não pode sair de casa, então pelo menos a gente pode ter um conteúdo, explicar o conteúdo que a gente está precisando. Bom, nós vamos falar sobre coluna cervical, embora a gente não tenha tido aula de coluna cervical, pelo menos a gente consegue entender um pouco de como funciona esse processo de posicionamento, tá? E aí, então, depois quando a gente voltar, a gente acaba, então, retomando esse conteúdo e tirando todas as dúvidas que tiver, até porque também tem os grupos para poder fazer isso. Então, qualquer dúvida que surge durante, né, após esse vídeo, na verdade, a gente acaba discutindo depois nos grupos, beleza? Então tá, vamos falar sobre coluna, no caso não vamos falar sobre queda de coluna cervical hoje, pelo menos para a gente ter a base de cervical, e aí, enquanto isso nos dá tempo, né, e me dá tempo de poder montar outros materiais e disponibilizar outros materiais, embora eu já tenha muito conteúdo lá no blog, né? Digita lá no Google Aulas do Eduardo e vai estar lá todo o conteúdo. Tem podcasts falando sobre cervical, além, na verdade, de todo coluna, mas especificamente de cervical. Tem ainda um organograma falando sobre posicionamentos de coluna de maneira geral também, né? Separando as informações o que são iguais, que são diferentes para poder facilitar o entendimento. Então tem bastante conteúdo de coluna lá no blog. Tá? Aulas do Eduardo no Google é o primeiro que aparece, então é fácil de achar. Então vamos começar a falar sobre a coluna cervical. Tá? Peguei esse material então, que é o Bontrager, né? Esse Bontrager aqui é a nossa, deixa eu pegar aqui, é a nossa sétima edição. Normalmente é a que eu utilizo para ficar mais fácil de trabalhar. Tá? E aí então vamos para a parte de coluna propriamente dita. Bom, o que nós temos então de coluna? Primeiro, nós temos de rotina. Tá? De rotina nós temos 3 posicionamentos, que são então a transoral, o AP e o perfil. Nada impede de ter algum outro posicionamento dentro dessa parte, né, dentro da rotina, dentro das básicas. Isso vai de acordo com o local, né, do entendimento de cada local referente aos posicionamentos. Mas, de maneira geral, nós temos como rotina, como as básicas, a transoral, o AP e o perfil. Tá? E depois nós temos as complementares, oblíqua, complementar, que pode ser rotina, então, lembrando, né, mas tradicionalmente ela vai estar como complementar. Oblíquas, flexão e extensão, que são as funcionais, e métodos de nadador, também é um posicionamento complementar, certo? Vamos começar então pelas rotinas, e aí a gente vai seguindo com as complementares. Bom, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre a transoral. O que a transoral, então, ela faz? Ela nada mais é do que um complemento do AP. Tá? O AP nós vamos comentar depois, mas só para reiterar, só para retomar aqui e já começar a falar sobre o assunto, na verdade, o AP ele não mostra todas as informações, principalmente as informações que estão na região superior da coluna, C1 e C2 principalmente. Tá? Como o AP ele não mostra, eu preciso de uma imagem complementar, e essa imagem ela se tornou, no caso, uma rotina. Então, dessa maneira, a transoral, ela é uma rotina, só que ela complementa o AP. Ela mostra, deixa eu colocar aqui, ela mostra a parte de C2, aqui que está indicada pela mãozinha, a parte de C2, e essa parte aqui, esse lado e este lado, a parte de C1. Então, ele mostra C1 e C2 de maneira frontal, e o AP demonstra C3 em diante, também de maneira frontal. Tá? Como é que a gente faz esse posicionamento, então, aqui? Nós temos paciente em decúbito dorsal, aquele decúbito dorsal simples, tá? Já tínhamos comentado sobre, né? A gente já tinha falado lá no semestre passado sobre o assunto. Mas o decúbito dorsal simples, assim, é basicamente o paciente deitado em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, braços ao longo do corpo ou sobre o tórax, a variação não vai mudar em nada para nós aqui, e pernas estendidas. Então, deitado, né? Aquele nosso decúbito dorsal tradicional. O grande cuidado aqui está na questão do posicionamento da cabeça. Tá? Esse é um ponto importante que a gente tem que organizar. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela. Um ponto importante que a gente tem que cuidar é a questão de posicionamento. Nós temos a centralização, nós temos o alinhamento, isso vai permanecer, então, né, eu costumo não falar sobre centralização nem alinhamento
porque eu não vejo necessidade, porque isso tem que estar automático no nosso conhecimento de posicionamento, mas, né, é bom sempre relembrar que existe esses dois pontos aqui. Bom, o grande cuidado está na questão do posicionamento da cabeça. Tá? Nós temos um alinhamento correto da cabeça do paciente que faz com que eu consiga demonstrar as estruturas. Tá? Até eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ter uma noção. Aqui, ó. Como é que eu faço? Esse alinhamento aqui, né, então, para que eu tenha um correto posicionamento da minha estrutura, eu tenho que fazer com que a região da arcada dentária superior e a região do occipital, eles fiquem alinhados, fiquem no mesmo plano. Se isso não acontecer, eu tenho o corte de alguma informação. Se a cabeça ficar muito elevada, faz com que o occipital ele fique mais para baixo e, por consequência, ele corte as informações, ele sobreponha as informações que eu quero. Se a cabeça ficar muito baixa, eu tenho a arcada dentária superior mais para baixo e isso sobrepõe novamente as estruturas. Então, a maneira de não sobrepor estruturas é simplesmente alinhando a arcada dentária superior e o occipital. Dessa maneira, então, a gente consegue demonstrar pelo raio central. Então, aqui, ó, a gente consegue demonstrar, então, a região de C1 e C2. Tá? Então, esse é um ponto importante para poder realizar corretamente o posicionamento. Aí nós temos algumas maneiras de trabalhar. Normalmente, né, a gente posiciona a linha do raio aqui na arcada e aí alinha e verifica se está na região do occipital para ter certeza, ou simplesmente pela arcada dentária superior. Pela arcada dentária superior, a própria arcada dentária auxilia. Mas para nós, inicialmente, né, só para uma questão teórica, eu tenho o correto posicionamento quando eu faço o alinhamento de arcada dentária superior e região de occipital. E é isso que permite o nosso correto posicionamento. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, beleza. Certo? Então, esse é o nosso cuidado para o posicionamento. Tá? Então, é o nosso de posicionamento, nosso decúbito dorsal simples. E aí, então, esse alinhamento da cabeça pela arcada dentária superior e o occipital. Certo? Então, é isso que eu preciso para poder posicionar. Claro que nós temos alinhamento, temos centralização, tudo isso está sendo feito, será realizado, só que eu não costumo falar porque não tem tanta necessidade, certo? Além disso, então, saindo do nosso posicionamento, qual é o filme que nós vamos utilizar aqui? O filme vai ser uma 18 por 24, tá? Nós temos para a cervical dois tamanhos de filme, a 18 por 24 e a 24 por 30. Isso vai depender do tipo de posicionamento que nós estamos fazendo. Então, para transoral, o AP em perfil, nós temos então o filme 18 por 24 no sentido longitudinal, o que já demonstra todas as informações. Há a possibilidade também de uma 13 por 18, né, caso seja sistema analógico, a 13 por 18 no sentido transversal também é a maneira de poder posicionar o nosso filme. Tá? Então, filme nós já falamos, posicionamento nós já falamos, vamos para o raio central. Como é que funciona o raio? O raio ele é simples, é um raio perpendicular ao filme ou um raio reto. Tá? Posicionado, então, na comissura labial. O que é essa comissura labial? É o canto da boca. Então, a linha longitudinal passa no centro do paciente, no centro do crânio, e a linha transversal passa pelo canto da boca, então, ali na região da comissura labial. Ou seja, aqui, literalmente, o raio ele é uma transoral. O raio vai entrar pela região da boca. Tá? Então, raio perpendicular ao filme, ou raio reto, posicionado a nível da comissura labial. Para a distância palco-filme, a gente tem o mesmo padrão de sempre. Para a distância palco-filme, nós temos a distância de 1 metro, que é a nossa distância padrão. Tá? Normalmente, o AP e a transoral tem, então, né, o AP e a transoral tem essa distância de 1 metro, e os demais posicionamentos, perfil, oblíqua e todos os outros, vamos trabalhar com uma distância de 1,50 m. Quando chegar lá no momento, a gente fala o porquê isso acontece, certo? Bom,
Fizemos isso então já falamos sobre filme, já falamos sobre posicionamento, raio central, distância foco-filme e sobre identificação, para a gente fechar aqui, né? Sobre identificação, regrinha básica, identificação sempre à direita da estrutura, à direita do paciente, para ficar um pouco mais fácil aqui, né? À direita do paciente, com o número, se for no sistema analógico, né? Aquelas plaquinhas de número, o número virado para fora, o número virado para cima, tá? Então, esse é o nosso posicionamento transoral, que serve então para mostrar C1 e C2 numa visão frontal, certo? Beleza? Qualquer coisa a gente vai debatendo mais adiante. Bom, na sequência nós temos então o posicionamento AP, então o nosso posicionamento tradicional, né? O comum, né, dos posicionamentos, o nosso AP. O que nós temos que ter de cuidado então? Primeiro que o filme é sempre o mesmo, vai ser aqui igual o filme do transoral, que é uma 18 por 24 no sentido longitudinal. O posicionamento, de novo, decúbito dorsal simples, então aquele decúbito dorsal deitado de barriga para cima, braço ao longo do corpo e pernas estendidas, nada demais, nenhum detalhezinho de posicionamento aqui. O único cuidado com o posicionamento é a elevação do mento. Eu faço uma leve elevação do mento para fazer com que a região da mandíbula não sobreponha a coluna. Se eu deixar ela muito baixa, a área da mandíbula fica em cima da coluna cervical. Então, para evitar isso, faz a elevação do mento, certo? É isso que nós precisamos de posicionamento. O único cuidado em si é com a região da cabeça para elevar um pouco e evitar algum tipo de sobreposição. Tem centralização, tem alinhamento, tudo isso será feito, né? Linha longitudinal do raio, passando bem no meio da cervical. Então, para raio central, então já falamos sobre filme e posicionamento. Para raio central, então, o raio central é um raio angulado, tá? Nós temos uma angulação ali que varia de 15 a 20 graus. Essa angulação cefálica, até está indicando aqui, né? Deixa eu aumentar. Está indicando aqui o raio inclinação cefálica de 15 a 20 graus. Tá? E o ponto a ser posicionado é na borda inferior da cartilagem tireoide. Então, o raio central é um raio de 15 a 20 graus cefálico, posicionado a nível, né, a nível da borda inferior da cartilagem tireoide. Para os homens é mais fácil, localiza o gogó na parte de baixo, né, na cartilagem tireoide, na parte de baixo. Então, é mais fácil. Nas meninas, pelo fato da cartilagem tireoide ser menor, fica mais difícil de identificar, né? Claro que passando a mão a gente percebe uma pequena calosidade. Se ainda a gente não conseguir achar essa calosidade, posiciona os dedos sobre a região aqui da traqueia e pede para o paciente engolir. Quando o paciente engolir, essa cartilagem ela se movimenta. E quando ela se movimentar, tu consegue perceber a posição dela. Então, é uma maneira de poder achar a cartilagem tireoide, né, nas meninas, normalmente, que tem essa cartilagem bem pequena. Tá? Nos homens é bem mais fácil de achar. Então, raio central, raio 15 a 20 graus cefálico, posicionado a nível da borda inferior da cartilagem tireoide. Vou voltar aqui para ficar mais fácil de demonstrar tudo. Certo? Então, esse é o nosso raio central. Bom, para a distância foco-filme, nós temos uma distância de 1 metro ainda. Cuidado com aquela regrinha de angulação. Tá? A cada 15 graus de angulação, nós devemos baixar o aparelho aproximadamente 10 centímetros. Então, como angulamos, por exemplo, aqui 15 centímetros, tá? Vamos usar 15 como referência. Como angulamos 15 centímetros, no sentido cefálico, para a regrinha não importa se ele é cefálico ou cranial, cefálico ou caudal, tá? Mas então angulamos 15 graus cefálico, nós vamos baixar a altura do aparelho em 10 centímetros. Dessa maneira, então, nós mantemos a distância foco-filme em 1 metro. Se a gente faz essa angulação e não faz nenhuma alteração no aparelho, nós temos uma distância de aproximadamente 1,10 m. Tá? Que configura ali uma alteração no contraste, né? na definição de estruturas, que a gente pode fazer de algumas outras maneiras para corrigir, mas pela técnica ali, utilizando o aparelho é um pouco melhor. Tá? Então, a cada 15 graus de angulação, baixa 10 centímetros a altura do aparelho. Certo? Então, essa é a nossa distância foco-filme, distância foco-filme padrão, né? Um comum, um normal, distância de 1 metro. Para identificação, então, mesma coisa de sempre, mesma coisa que a gente estava trabalhando antes, à direita do paciente com o número virado para fora, se for no sistema analógico, né?
aquelas plaquinhas metálicas à direita, número virado para fora, para cima. Se for no sistema digital, simplesmente o marcador do filme, o marcador do cassete, né, do receptor, à direita do paciente já é o suficiente. Tá? Então, esse é o nosso posicionamento AP de coluna cervical. Bom, aqui então está a imagem, deixa eu colocar ela um pouquinho aqui, só para fechar. Ó, a imagem. Nós temos a visualização de coluna cervical em AP, só que a parte superior ali, região de C1 e C2, não aparece. Tá? Não aparece por quê? Porque eu tenho muita densidade nessa área superior aqui junto à região da cabeça. Então, para que eu consiga ver melhor a região da cervical, a região superior da região cervical, a parte superior, eu tenho a transoral para poder fazer essa demonstração. Tá? Vamos voltar aqui para o comum. A gente parte então aqui, né, dentro ainda da rotina, né, dentro das básicas ainda, nós temos o posicionamento perfil. Bom, o posicionamento perfil então, nós temos então já o paciente no book, tá? Todos os outros, o AP e a transoral, foram na mesa, nada impede de fazer no book, né? Pode fazer toda a sequência de cervical no book, né, no book mural, então, nada impede disso. Tá? Eu particularmente acredito que o AP e a transoral são melhor posicionados em decúbito, né, na mesa, e a partir do perfil em ortostase. Aí vai de acordo com cada entendimento, mas vamos deixar aqui como está sendo demonstrado aqui no nosso bom track. Tá? Bom, para o perfil, então, paciente ortostase ou sentado, né, qualquer uma das duas maneiras vai funcionar perfeitamente. O filme continua o mesmo, então nós temos o filme 18/24, também no sentido longitudinal. Aqui, o perfil, ele não indica para nós, não tem uma técnica que nos obriga a fazer um perfil específico, perfil direito ou perfil esquerdo. Tá? Então, eu posso fazer tanto o perfil direito quanto o perfil esquerdo. Como eu posso escolher qual perfil eu vou utilizar, então eu vou fazer o perfil esquerdo como regra. Né? Então, o paciente tem ali, né? O paciente está em ortostase, com o lado esquerdo encostado no book, tá? Pela regrinha. Tá? Se por algum motivo eu precisar fazer lado direito, eu faço o lado direito tranquilamente, a imagem vai ficar igual. Tá? Então, paciente em ortostase, lado esquerdo encostado no book. Alguns cuidados nós temos que ter. Primeiro, leve elevação do mento, então, de posicionamento, né? Paciente em ortostase, melhor aqui. Paciente em ortostase, lado esquerdo encostado no book. Além disso, mento elevado. Nós temos um perfil verdadeiro, tá? Que normalmente, né, o perfil verdadeiro é feito pelo alinhamento das escápulas, não tem nada a ver com a parte anterior aqui, né? O alinhamento das escápulas em relação ao filme ou ao book, isso faz com que o paciente fique num perfil verdadeiro, e braços e ombros relaxados. Tá? Braços e ombros relaxados, principalmente para mostrar a região de transição cérvico-torácica. Tá? A transição ali onde termina a C7 e começa a T1. Essa região ela tem que ser demonstrada também. Depois eu vou mostrar na radiografia. Tá? Então, o que nós precisamos para posicionamento? Ortostase ou sentado, lado esquerdo encostado no book, o perfil verdadeiro, que é o alinhamento das escápulas em relação ao book, tá? Isso define o nosso perfil verdadeiro. Mento elevado para evitar qualquer possibilidade de sobreposição, um leve, não precisa muito, uma leve elevação do mento é o suficiente, e braços e ombros relaxados para fazer com que a área do ombro não sobreponha a transição cérvico-torácica. Tá? Então é isso que nós precisamos de posicionamento para o perfil. Tá? Além disso, então, para o raio central, nós temos o raio central bem tranquilo, é um raio reto, perpendicular ao filme, posicionado a nível da borda superior da cartilagem tireoide. Então, fiz o perfil, localizo o gogó na parte de cima, então, nós temos, né, o raio perpendicular posicionado na parte de cima da cartilagem tireoide. Mais uma vez, se nas meninas vão achar porque ele é muito pequenininho, então pede para o paciente engolir, acha a área da cartilagem e tenta localizar a região mais superior dessa cartilagem. Tá? Então, raio central, raio perpendicular ao filme ou raio reto, posicionado
a nível da borda superior da cartilagem tireoide. Cuidado, o raio não vai na cartilagem tireoide, tá? O raio vai a nível da, apenas a linha transversal vai passar pela linha da cartilagem. A linha longitudinal, quando fica aqui, ó, então a linha longitudinal, ela passa na região da cervical. Normalmente é uns 2 dedos atrás do maio, próximo à região da orelha aqui. Então a linha longitudinal passa um pouco atrás, né, então, aproximadamente uns dois dedos atrás da linha do MAI, do meato acústico externo. Tá? Então, cuidado com isso. O raio não vai diretamente na cartilagem, porque foge totalmente da centralização. Tá? Então, cuidado com isso. Certo? Além disso, então, a nossa distância foco-filme. A nossa distância foco-filme, ela muda. Agora nós temos uma distância de 1,50 m. Por quê? Porque eu simplesmente tenho uma distância entre o meu objeto, que está aqui, e o meu filme radiográfico. Como eu tenho uma distância objeto-filme, eu tenho, por consequência, uma ampliação da imagem, uma magnificação. Pelo fato de eu ter uma magnificação, a possibilidade de poder reverter ou diminuir essa magnificação, essa ampliação, é aumentando a distância foco-filme. Então, eu passa de 1 metro, né, deixa de ser 1 metro e passa a ser 1,50 m. Nesse momento, a imagem ela reduz de tamanho e volta a ter um tamanho mais original, próximo da estrutura. Tá? Então, por isso que, nesse momento, normalmente, né, quando vai fazer posicionamentos em ortostase no buco moral, todos são distância de 1 metro, distância de 1,50 m, pelo mesmo motivo. Tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Certo? Então, esse é o nosso posicionamento perfil. Para a identificação, nós vamos utilizar aqui a regra da mão direita, que é uma regrinha um pouco mais nova, né? Que faz com que eu consiga posicionar corretamente minha identificação. Tá? A regra da mão direita, né, a gente já sabe, posiciona a mão direita na frente, na frente, e aí então quando eu encostar ao lado esquerdo, como a palma da mão está virada para o book, por exemplo, no caso, o número ficaria para dentro. Se for lado direito, o número ficaria para fora. Tá? A regrinha da mão direita, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela, para explicar um pouco mais sobre a regra da mão direita, embora a gente já tenha falado sobre, né, a gente já saiba alguma coisa sobre o assunto em outras oportunidades. Tá? Mas existe também uma regrinha mais antiga, né, a primeira regrinha que foi utilizada, em que coloca o número à direita, né, ali do paciente, e aí quando faz o perfil, o número permanece naquela região. Tá? Esse tipo de identificação ela é interessante para poder me indicar o lado que está sendo radiografado. Então, deixa eu colocar aqui, coloquei aqui a minha identificação. Tá? Então, eu vou virar para um lado. Nesse momento, como eu fiz um lado esquerdo, eu consigo perceber que o número está atrás da minha estrutura. Se eu fizer um perfil direito, eu sei que a estrutura está na frente, né, ou a identificação está na frente da estrutura. Então, essa identificação mais antiga, eu consigo perceber isso, consigo saber qual foi o perfil que foi realizado, se foi um perfil direito ou um perfil esquerdo. Mas, né, a maioria dos locais, né, como por exemplo os Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, ele tem então a utilização da regra da mão direita, até por uma questão de avaliação, né, de avaliação prática para processo seletivo. Tá? Então, por isso que eu falo bastante da regra da mão direita. Certo? Bom, esse é o nosso perfil, então, nosso perfil de cervical. Aqui a gente fecha a parte de rotina, né? A parte então, das básicas. Então, nós temos a transoral, o AP e o perfil como básicas, como rotina. E aí, agora a gente já parte para as complementares. Bom, a primeira complementar que nós vamos falar vai ser esta aqui. Tá? Não, na verdade vai ser... Opa, eu perdi. Aqui, vai ser esta aqui. Que é a nossa oblíqua. Tá? Então, para a nossa oblíqua aqui, nós temos, primeiro, o filme permanece o mesmo, vai ser uma 18/24 no sentido longitudinal. O posicionamento ele pode ser feito de duas maneiras, a gente consegue perceber, né, que o posicionamento ele é feito de duas maneiras aqui. Ele pode ser com raio entrando pela região anterior ou com raio entrando pela região posterior. Tá? Nós vamos trabalhar com raio entrando pela região anterior, mas nós vamos comentar, né, por que tem essa variação aqui, certo?
mas aqui já fala, deixa eu colocar aqui, ó. O posicionamento oblíquo anterior direito em pé, no caso com angulação de 15 graus podálico, exerce então uma dose menor para a região da tireoide. Então, esse é o motivo pelo qual eu faço uma oblíqua anterior direita, né, ou uma oblíqua anterior aqui, ou seja, o raio entrando pela região posterior. Isso diminui a dosagem na tireoide, principalmente para pacientes que têm algum problema de tireoide, tá? O importante é sempre proteger a tireoide, né? Mas o posicionamento que nós vamos trabalhar vai ser esse posicionamento aqui, que ele é um pouco mais fácil da gente poder entender, certo? Bom, de posicionamento então, vamos lá. O filme eu já tinha comentado, então, né, nós temos um filme 18/24, no sentido longitudinal. Para o posicionamento então, paciente em ortostase ou paciente sentado, tanto faz, né? Só vai mudar a maneira que nós vamos trabalhar. Então, para ficar mais fácil, o paciente em ortostase, ele vai ser obliquado 45 graus, então, né, para o lado. Nós vamos obliquar o paciente, né, 45 graus, e por consequência também, né, a cabeça em 45 graus. E aí então nós vamos, aqui na nossa imagem, nós vamos girar mais a cabeça do paciente. Tá? Então nós vamos girar o corpo e a cabeça do paciente em 45 graus, e nós vamos girar mais a cabeça do paciente para que a cabeça fique em perfil. Tá? Dessa maneira, eu consigo fazer então com que eu consiga evitar algum tipo de sobreposição na região da mandíbula com a coluna cervical. Tá? Então, paciente ortostase, obliqua o paciente 45 graus, e aí nessa obliquidade, faz com que a cabeça fique em perfil. Dessa maneira, eu evito que a região da mandíbula sobreponha a coluna. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, para ficar mais fácil de ler. Certo? E aí, então, nós temos esse posicionamento. Corpo obliquado 45 graus, cabeça em perfil, e aí evita que a mandíbula fique em cima da coluna. Tá? Então, braços ao longo do corpo. Então, continuando aqui no nosso posicionamento, né? Ortostase, obliquado, paciente obliquado 45 graus. Nós temos a cabeça, por consequência, em perfil, que evita sobreposição. Na verdade, toda vez que a gente for trabalhar com a cabeça, né, com o posicionamento da cabeça, nós estamos evitando algum tipo de sobreposição. Na transoral, nós trabalhamos, nós manipulamos, posicionamos a cabeça para evitar algum tipo de sobreposição. No AP, a gente posiciona a cabeça para evitar sobreposição, no perfil também, e na oblíqua, por consequência, também. Tá? Só lá nas funcionais que isso não vai acontecer, certo? Bom, então, ortostase obliquado em 45 graus, nós temos, por consequência, a cabeça em perfil para evitar a sobreposição da mandíbula com a cervical, e aí braços e ombros relaxados para poder demonstrar bem a região, né, de transição cérvico-torácica, certo? Bom, nós temos então, de raio central, nós temos então ali uma angulação cefálica. Nós vamos trabalhar então com este aqui, né? Nós temos uma angulação cefálica de 15 graus, tá? Esse posicionamento então, né? Então, além dos 15 graus, nós temos o raio posicionado a nível da borda inferior da cartilagem tireoide, certo? Então, o raio central é um raio 15 graus cefálico, posicionado a nível da borda inferior da cartilagem tireoide, certo? Cuidado que é a nível, né? Não vai exatamente naquele ponto. Quando a gente faz a obliquidade, o raio vai... cuidado que o raio não vai no meio do pescoço, porque senão fica fora do centro. Mas a gente tenta posicionar um pouco mais próximo da região da cervical, que ela é mais posterior, para centralizar melhor essa estrutura. Claro que a gente tem que lembrar que a gente precisa mostrar estruturas de partes moles, tá? Mas só para trabalhar com a centralização, cuidar com essa centralização, certo? Para a distância foco-filme, então, nós temos a distância de 1,50 m, temos a distância de 1,50 m pelo mesmo motivo que nós tivemos lá no posicionamento perfil. Simplesmente eu tenho um objeto distante do meu filme. Essa distância gera ampliação, por consequência eu aumento a distância foco-filme para que
a estrutura volte a ter um tamanho mais original, né, próximo da realidade, certo? E para identificação, regrinha básica também, o número à direita da estrutura, né, o número à direita do paciente. Se eu estou de frente para o aparelho, então o número de virada de frente, se for aquele analógico, o número de virada de frente também para o aparelho, tá? No caso, se for este aqui, né, então a oblíqua anterior, o que vai mudar? O posicionamento em si é o mesmo. A diferença é que, ao invés do paciente ficar de frente para o raio nessa oblíqua, o paciente fica de frente para o raio, aqui o paciente vai ficar de costas para o raio. E aí, então, nesse momento, como eu inverti o paciente, o raio ele é caudal agora, também 15 graus, só que caudal, e aí o raio passa, né, passa a sair, não mais entrar, passa a sair pela borda inferior da cartilagem tireoide. Tá? Então é um pouquinho mais difícil de poder definir o ponto de saída do raio, diferente da entrada, que é um pouco mais simples, mas ele protege a região da tireoide, certo? Qual é o grande objetivo dessa imagem? Tá? Nas rotinas, nós temos, então, o objetivo da transoral em complementar o AP e o perfil de maneira normal, né, como qualquer outro posicionamento, demonstração de estruturas anatômicas, e a oblíqua. Qual é a ideia da oblíqua? A oblíqua é visualizar, então, os meus forames intervertebrais, que são essas bolinhas pretas aqui entre uma vértebra e outra. Tá? Essas bolinhas entre uma vértebra e outra aqui são os meus forames intervertebrais. Os forames são responsáveis pela ramificação da medula espinhal. Então, eu tenho aqui dentro do canal medular, eu tenho a medula, e para que eu tenha, então, essa ramificação indo para uma determinada estrutura, para uma determinada área, né, eu tenho a ramificação dessa medula e ela passa exatamente por esses forames, no caso, os forames intervertebrais. Então, a ideia é visualizar esses forames, certo? E aqui, então, finalizamos a oblíqua de cervical, nosso primeiro posicionamento complementar, oblíqua de cervical, certo? A gente passa, então, aqui para... Cadê? Esse não? Esse aqui. Então, aqui a gente parte para a flexão e extensão, que são relacionadas com as funções, tá? Flexão e extensão sempre vêm juntas, são dois posicionamentos diferentes, porém, eles são realizados juntos, né? Eu faço a flexão, depois eu faço a extensão, não faço um ou outro, só se for por determinação médica, tá? Então, vamos lá. Para a flexão e extensão aqui, nós temos paciente em ortostase ou sentado, tá? Ele é muito parecido, esse posicionamento ele é muito parecido com o perfil de cervical, tanto que para poder realizar esse posicionamento flexão e extensão, primeiro eu realizo todo um posicionamento semelhante semelhante ao perfil, acho que falei transoral, né? Semelhante ao perfil. Tá? Então, eu faço um perfil primeiro de maneira, né, como se eu fosse fazer um perfil de cervical, só que daí eu só agrego mais algumas informações. Tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui para poder começar a trabalhar com esse posicionamento? Nós temos paciente em ortostase ou sentado, lado esquerdo encostado no book, né, tá aparecendo aqui, então o lado esquerdo do paciente está encostado no book, poderia ser o direito, mas por regra é o esquerdo, então lado esquerdo encostado no book. Nós temos ombros e braços relaxados, para fazer com que eu tenha a visualização da transição cérvico-torácica. Aqui o cuidado com o perfil nós temos cuidado também com o perfil verdadeiro, o alinhamento das escápulas, as escápulas aqui alinhadas com o book, né? Isso define um perfil verdadeiro. Normalmente a gente pega a nossa mão e posiciona em cima das escápulas e faz com que a nossa mão ela fique alinhada com o book, e isso define um perfil verdadeiro. Tá? Não precisa aqui se preocupar com o mento, né, com a mandíbula, porque nós vamos fazer a manipulação dela, então isso não tem necessidade nesse momento. Tá? Então, de posicionamento, ortostase ou sentado, nós temos lado esquerdo encostado no book, perfil verdadeiro e ombros e braços relaxados para demonstração de transição cérvico-torácica. Bom, a partir daí, então, o filme aqui ele muda,
Tá? O filme ele passa a ser, então, agora, tá aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais acima aqui, ó, uma 24 por 30 no sentido longitudinal, até porque agora a área que eu vou demonstrar acaba sendo uma área maior pelo fato de eu manipular, de eu movimentar o pescoço do paciente. Isso faz com que aumente a área visualizada, por consequência, então, nós temos um filme maior, certo? Bom, fizemos isso, então partimos para o raio central. O raio é um raio perpendicular ao filme, posicionado a nível da borda superior da cartilagem tireoide. É o mesmo raio do perfil. Tá? É um raio reto, perpendicular ao filme, posicionado a nível da borda superior. Então, a linha transversal do raio passa a nível da borda superior da cartilagem tireoide. A linha longitudinal do raio vai ser direcionada, então, próximo à região da cervical, tanto aqui quanto aqui. Normalmente, né, eu aconselho a fazer o raio central primeiro, para depois fazer essa manipulação da estrutura, até porque se eu fizer o posicionamento antes, por exemplo, da flexão, vai baixar o aumento e eu tenho dificuldade em achar ali, a região da cartilagem tireoide e aí eu perco referência. Então, posiciona o raio central primeiro, depois faz o término, né, o movimento de extensão e flexão, certo? E aí, por fim, a linha longitudinal do raio, essa linha transversal, já vai estar definida, e então a linha longitudinal no centro do pescoço. Normalmente na flexão aqui eu vou achar o MAI, vou achar a C7, né, a proeminência, e o raio vai entre esses dois pontos. Na extensão, o raio passa próximo aqui à região do MAI. Então, eleva a cabeça e o raio, a linha longitudinal, apenas passa próximo à linha do MAI. Isso já nos ajuda na centralização da cervical. Tá? Aqui, nossa distância para o filme é uma distância, então, de 1,50 m. Por que 1,50 m? Porque eu tenho distância entre meu objeto e meu filme de novo. Ele é muito parecido com um perfil. A única diferença da flexão e extensão para o perfil é que eu tenho esse movimento da cabeça. É a única diferença. Tecnicamente, é só essa diferença que tem entre eles. Tá? Então, todo o restante, menos o filme, né? Mas todo o restante ali, o raio central, a distância para o filme, permanece o mesmo. Então, uma distância de 1,50 m pelo fato de ter distância entre o objeto e o filme radiográfico. Para a identificação permanece a mesma coisa. Identificação, embora, né, aqui para nós é um perfil, então nós temos a regra da mão direita como utilização para definir o nosso perfil. Certo? Bom, esse posicionamento aqui, ele nos traz o estudo, até vou colocar aqui, ó, o estudo funcional da mobilidade da vértebra ou da coluna. Tá? Então, ele é um posicionamento funcional. Não que eu consiga ver o movimento, mas eu consigo ver como a coluna se comporta no movimento da cabeça. Então, quando eu elevar o aumento, o médico percebe como as vértebras se comportam no movimento de extensão e como se comportam no movimento de flexão. Ele é importante para visualizar, né, aquele é um dos pontos importantes, para visualizar, então, disco intervertebral, né, até para ver como está a integridade desse disco intervertebral. Tá? É uma das funções, certo? Então, esse é o nosso posicionamento funcionais, tá? Ou simplesmente flexão e extensão. E aí, então, a gente parte para o nosso último aqui, que é, então, o método de nadador, ou método de twinning. Tá? Tem esse nomezinho aqui, cuidado com esse nomezinho, que pode aparecer em alguma prova para vocês, né? O método de twinning. Bom, o método de nadador, ele serve exclusivamente para visualizar a transição cérvico-torácica. Tá? Então, esse posicionamento ele serve para poder ver a transição da cervical com a torácica. Eduardo, mas lá no perfil eu já vi. Tá? E se eu não vi? Se eu não ver a transição lá no perfil e for necessária a visualização dessa transição, então eu preciso desse posicionamento para poder ter a visualização dessa estrutura, certo?
Então, ele é feito caso eu precise ver a transição cérvico-torácica e no perfil ela não tenha sido demonstrada ainda. Por isso a ideia desse posicionamento, tá? Então eu faço ele em último caso, certo? Bom, como é que funciona esse posicionamento? Começa de novo com um perfil, tá? Começa de novo então, paciente em ortostase, aqui está o lado direito, tá? Mas isso não vai importar muito para nós. Então, começa o paciente em ortostase, em perfil verdadeiro, aqui, né, nós indicamos o lado direito, desculpa, o lado esquerdo como referência, mas aqui ele encostou o lado direito, que não vai mudar em nada para nós. Então, ortostase, perfil verdadeiro, que é o alinhamento das escápulas em relação ao buque. Nós temos aqui, além disso, o lado esquerdo encostado no buque, ou direito no caso, tanto faz. Tá? E o que vai definir este posicionamento é o braço mais próximo do buque elevado e, por consequência, o braço mais distante do buque para baixo. Nesse momento, quando eu elevo um braço e baixo o outro, eu desalinho os ombros, que é exatamente as estruturas que sobrepõem a região da transição cérvico-torácica. No perfil eu tenho os ombros na mesma linha, por isso que eu peço para baixar o ombro. Então, se eu tenho o ombro mais arqueado, essa área dos ombros ficam bem na região da transição. E aí, se eu não consigo ver, eu faço esse posicionamento, em que esse braço eleva, esse braço fica para baixo. Nesse momento, eu desalinho a região dos ombros, fazendo com que eu consiga visualizar ou ter uma noção. A imagem não é a melhor do mundo, mas eu tenho uma noção de transição. Depois eu vou mostrar a imagem, a radiografia para vocês. Certo? Essa elevação aqui, né, nós temos um ponto a elevar. Essa elevação normalmente vai elevar esse braço até fazer com que o braço fique na mesma linha do rosto. Tá? Não eleva menos, porque aí não tem a mesma eficácia, e não eleva demais, porque aí não tem necessidade de tanto assim. Então, vai elevar o braço até fazer com que o braço e o rosto fiquem na mesma linha. Normalmente eu consigo ver a sombra do rosto em cima do braço do paciente ali quando a luz do aparelho está ligado. Isso já é um indicativo de que está próximo à elevação que eu necessito. Tá? E normalmente essa mão, o melhor é que essa mão fique próximo à região da cabeça, ali, né, segurando na cabeça do paciente, para que essa mão não fique perto da área que eu quero radiografar e a mão acabe aparecendo na imagem. Então, cuidado com isso, certo? Bom, esse é o posicionamento que nós precisamos para fazer o método, o narador ou o método de twinning, certo? Bom, como é que funciona aqui o raio central? O raio é um raio perpendicular ao filme, tá? O raio é um raio perpendicular ao filme, posicionado, aqui está dizendo, para a gente poder usar bem a estrutura, posicionado 2,5 centímetros acima da jugular. Então, vamos voltar aqui para facilitar. Ó, então, o raio ele é perpendicular ao filme, posicionado 2,5 centímetros acima da jugular. Então, vamos achar a jugular aqui no paciente e medir 2,5 centímetros para cima, o que dá aproximadamente, no máximo, ali uns 2 dedos. Tá? Então, a linha transversal do raio vai passar 2 dedos acima da região da jugular. A linha longitudinal do raio vai passar centralizado com a coluna. Tá? Não coloca o raio diretamente na região ali da jugular, que não vai dar certo. Então, somente a linha transversal fica 2 dedos acima ou 2,5 centímetros acima da jugular e a linha longitudinal do raio centralizado na coluna, certo? Para a distância foco-filme, é a mesma distância de antes, o paciente está longe, a estrutura está longe do filme, por consequência, né, nossa distância objeto-filme, por consequência, nossa distância foco-filme é de 1,50 m. Tá? Para a identificação, mesma coisa, embora seja um posicionamento específico, tem cara de perfil, então a maneira que ele é posicionado, eu começo a posicionar o narador como se fosse um perfil e depois eu só acrescento algumas informações. Então, como eu começo a posicionar igual a um perfil, a identificação ela é igual a como se eu fosse fazendo um perfil, a regra da mão direita, certo? Aqui está a imagem radiográfica, ó.
Então, deixa eu colocar um pouquinho melhor aqui. Ó. Então, aqui está indicando, aqui está o braço elevado, tá? Então, aqui está indicando a transição. Essa vértebra é a C7, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Aí, essa vértebra é a C7 e logo abaixo eu tenho a T1 e a clavícula fica bem na frente só para atrapalhar, tá? Mas é uma imagem que, embora não seja uma imagem boa, é uma imagem que aparece algo. Se eu tiver alguma lesão, né, se eu tiver, por exemplo, um tumor ali naquela região, é uma área que vai se diferenciar e eu consigo ter uma noção. É melhor ter noção de algo do que não ter algo nenhum. Então, por isso que essa imagem, embora não seja uma imagem tão boa assim, é uma imagem que permite ter uma noção de identificação de estruturas. Claro que o AP vai demonstrar alguma coisa, mas aqui eu consigo ver questão de profundidade, por exemplo, no perfil, né? Mas é uma imagem, em último caso, né, eu precise visualizar a transição e no perfil não apareça, certo? Então, esse é o nosso posicionamento nadador ou método de twinning, certo? Bom, aqui nós fechamos a parte de cervical. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Não, para nós, por enquanto, não tem. Essa parte mais importante aqui para nós, aqui, né, são a rotina e as complementares. Então, nós estamos fechando aqui a nossa aula de cervical, né, demonstrando toda a rotina, alguns pontos que têm que ser trabalhados. Qualquer dúvida que tenha, então, nós vamos para o nosso grupo, né, para debater ou tirar alguma dúvida, aí eu tiro todas as dúvidas lá e aí fica mais fácil de poder trabalhar, tá? Certo? Qualquer dúvida, então, me chama ali no grupo para a gente poder trabalhar melhor esse conteúdo e aí, então, fica tudo certinho, beleza? Então tá, tchau para vocês.